Aqui dentro da área de membro tem esse link, que é o outro link do CRM, né? De prospecção de cliente, prospecção e clientes. Então basta clicar lá, mesmo processo, tá bom? Clicou, você pode dar um nome para essa pasta, ela vem com esse como sugestão, que na verdade é o nome do meu modelo, tá bom? Como ele é uma pasta, você pode chamar essa pasta de seu negócio, né? É uma possibilidade. Negócio Raquel Matheus. Ok, salvo aqui, para você ter esse modelo também, salvo no seu próprio Space. E você vem aqui usar modelo. Tá dando um errinho, não sei. Eu não posso colocar. Tá, e aqui você precisa selecionar onde você quer colocar isso. Eu quero colocar, porque é uma pasta, então ela precisa estar dentro de alguma coisa, né? Então eu vou colocar dentro de meu Space e usar modelo. Beleza, tá carregado aqui o modelo de negócio, tá bom? Até pensando nesse nome não ficou legal, vou colocar aqui CRM de clientes. Vai ficar mais óbvio. Quanto mais clareza a gente dá, menos explicações a gente tem que dar para o time. Então, CRM clientes fica bem óbvio, tá? A gente tem duas listas. A lista chamada prospecção e outra chamada cliente ativo. Eu sempre coloco aqui dentro, como padrão, a nomenclatura de algo que vai especificar de quem a gente está falando, né? Então, vamos supor que eu estou falando do negócio chamado Gratidão, que é a minha empresa. Então, aqui, ele viria assim, Gratidão. Por quê, Kel? Porque quando você tem convidados, membros convidados, eles não conseguem ver o space, eles conseguem ver de pasta para baixo. Então, você consegue colocar eles com acesso a uma lista específica, ou você consegue colocar eles com acesso à pasta. E, obviamente, quem tem acesso à pasta consegue ver a lista. Então, eu preciso deixar claro de quem se trata essa pasta chamada CRM Clientes, entendeu? A não ser que você, dentro do seu negócio, cuide de um cliente só. Agora, se falando na maior parte das pessoas que têm acesso a esse template, são agências, então eles estão trabalhando com mais de um cliente. Então, quanto mais clareza você dá, mais organizado fica, tá bom? Então, aqui seria o nome do negócio, ou o nome do cliente, enfim. Certo? Aí aqui vamos explicar um pouquinho mais. Isso aqui é um CRM automatizado, tá? Então, aqui se você clica em pasta, você consegue ver o geral dele. Então, vou deixar para explicar isso aqui daqui a pouco. Eu vou pular aqui para a lista chamada prospecção. O que é isso? É partindo do princípio que eu estou prospectando clientes, né? Ou seja, eu estou procurando clientes para fazerem parte aqui do meu quadro, né, de parceiros. Então, como é que funciona? Eu coloco o nome desse prospect aqui, né? Então, eu coloco aqui fulano de tal. É algo que eu estou pesquisando. Qual que é o Instagram dele? Eu venho aqui em Instagram, ele é o link, né, do Instagram. Então, você tem que copiar ele exatamente do jeito que clicando aqui a pessoa consegue acessar, tá bom? Quem é essa pessoa que está responsável pela prospecção? É a Raquel. Qual que é a data final que ela tem que me dar? Ela precisa me entregar até sexta-feira alguma coisa, né? Como que está o andamento disso aqui? Em qual status essa pessoa está? Aqui a gente tem os status específicos da prospecção. Lembra que na aula anterior, sobre o lançamento, a gente tinha um status específico para lançamento? Aquele status que eu apresentei é o meu status padrão, eu uso para a maior parte das tarefas. Só que em alguns casos específicos, eu trato com status diferentes, tá? Então, nesse caso, é um deles. Eu tenho o status chamado prospecção, o status chamado análise de perfil, que é quando eu paro, eu analiso, eu busco informações, métricas, dados, entendeu? Aqui é a partir do momento que essa pessoa, esse prospect aqui, ele passou pela minha análise de perfil. Assim, cara, essa pessoa é uma pessoa interessante, vou entrar em contato. Aí você entra em contato, se apresenta tal e agenda uma reunião. Quando você estiver com a agenda da reunião já marcada, ela tem que estar com esse status. Quando você faz a reunião,
e aí você envia a proposta e muda para o status proposta enviada. Se essa pessoa aprova, ou seja, ela, nossa, perfeito, bora fazer a parceria, ela muda para status aprovada. Se ela fala assim, não, não tem interesse, quer dizer que nega, então a proposta é negada. Se a proposta for negada, tá vendo que ela tem uma cor diferente aqui? Ela finaliza, é como se fosse fechar a tarefa. Então ela só vai aparecer se eu deixar aqui tarefas fechadas e subtarefas fechadas. Aí eu consigo visualizar ela. Agora, se ela aprova, a partir do momento que eu clico aqui, ele vai rodar essa automação. Vamos ver essa automação antes para você entender. Essa é uma automação que, quando houver mudanças de status, ela move a tarefa para uma lista. Se eu clicar aqui no lápis, eu vou conseguir ver o que é. Então, quando mover de qualquer uma para proposta aprovada, ele vai mover para clientes ativos. Então, ele vai trazer essa tarefa aqui para lá. E tudo que eu colocar aqui dentro, observações, comentários, vão ser carregados, tá bom? Você não perde nada. Inclusive subtarefas. Aqui eu tenho uma subtarefa chamada Close em ação. Eu posso colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver uma coisa que eu poderia fazer. Preencher Drive com métricas e dados coletados, certo? Posso colocar essa subtarefa aqui. Quando eu venho e marco essa aqui como aprovada, ó, aqui, ó, ele tá rodando, ó, proposta aprovada. Daqui a pouco ele vai me falar que ele foi enviado para outro lugar. Ó, já sumiu daqui, certo? Se você vir agora em clientes ativos, você vai ver que o fulano de tal tá aqui e ele tem 9 tarefas. Por que ele tem 9? Porque 8 tarefas são da minha automação. Ele vai rodar uma outra automação aqui que ele vai trazer as subtarefas que eu preciso fazer isso a cada cliente. Só que como tinha aquela anterior, ele trouxe para cá também, tá? Eu não recomendo, ó, porque deu uma bugada aqui. Ele entendeu como uma subtarefa, ele criou de novo a mesma coisa. Então, é melhor que não tenha nada de subtarefa ali para você não ter que ter esse trabalho aqui, ó. Vou apagar para não confundir vocês. Mas aqui, ó, o que eu preciso fazer quando tem um cliente novo, né? Porque agora o status é outro. Inclusive o status muda, ó. Status de onboard. O que é o próximo passo? Redigir contrato. Contrato foi para assinatura, o contrato está assinado, então eu posso fazer a reunião de kickoff. Gente, sei que muitas pessoas pulam essa etapa, eu mesma já pulei várias vezes, ou seja, eu começo a fazer reunião de kickoff sem antes ter o contrato de assinatura. Não recomendo, mas se quiser continuar fazendo quebrando a cabeça, tá tudo bem. Por quê? Várias vezes já aconteceu comigo da gente avançar, contratar ferramentas, fazer várias coisas e o contrato não for assinado. Depois você vai ter problema futuro, tá? Então, agenda kickoff está agendado, solicita os acessos, aí tá em progresso e contrato encerrado. Em progresso quer dizer que tudo isso aqui já foi feito e agora tá começando a rodar as partes estratégicas. E contrato encerrado significa que esse cliente não faz mais parte, então ele vai sair daqui, tá? Esse é o status. Aqui dentro eu consigo fazer delegar as tarefas para as pessoas que vão, cada uma delas, serem responsáveis por essas subtarefas aqui, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho solicitar os dados para emissão do contrato, eu preciso CNPJ, todos os dados. Aqui, inclusive, tem uma orientação, tá? Eu passo o mouse aqui, eu vejo qual que é a orientação, eu posso clicar aqui dentro da tarefa e ver isso aqui também, tá? Atribuir squad ao cliente, que é isso aqui, ó, você tá vendo que cada campo desse é um responsável. Por que eu faço isso? Porque quando a gente está falando de uma agência que eu tenho vários squads cuidando de vários experts, inclusive, né? Às vezes o copywriter que está nesse cliente não é o mesmo do cliente de cima. Então, batendo o olho aqui, eu vejo quem é o squad de cada cliente, tá bom? Então, é uma forma visual de você delegar aqui os squads para cada cliente. Criar o grupo do WhatsApp, no caso, se a comunicação for por lá. Criar o workspace do ClickUp, do cliente. Então, no meu modelo de negócio aqui, eu trabalho cada cliente dentro de um workspace. Então, por exemplo, aqui, não seria o lançamento, sim seria a Raquel. E o lançamento seria uma pasta dentro do workspace Raquel, tá?
Pasta do Drive do cliente, solicitar os dados de acesso, e aí aqui a gente tem também orientações, né? E também tem checklist, ou seja, todas as ferramentas, os dados que a gente precisa ter acesso. Para quê, Kel? Para a gente ter autonomia, não ter que, ao longo do projeto, ter que ficar solicitando as informações para o cliente, tá? Aí aqui, call de onboard, a mesma coisa, qual o passo a passo para você não ficar perdido, o que tem que ser falado, ó, enaltecer a parceria, dar as boas-vindas, realizar o plano anual e plano mensal. Isso aqui não está disponível para vocês, talvez vocês não vão conseguir ter acesso, tá bom? Porque isso aqui já faz parte todos os materiais complementares fazem parte dos meus cursos, porque aí eu explico exatamente como usá-los. Pegar informações estratégicas de vendas de anteriores, debriefing, relatórios, pegar informações mercadológicas, enfim, aqui eu vim passando por passo a passo, que é a mesma coisa, gente. Aqui eu estou compartilhando com vocês o que eu faço. Então é exatamente isso que eu aplico aqui com os meus clientes, tá bom? Call de kickoff, o que é falado dentro da call de kickoff, enfim, e aí ponto a ponto. Certinho? Vamos ver aqui a automação só para a gente encerrar essa aula. Essa automação é uma automação de tarefa, então quando a tarefa é criada aqui dentro dessa lista, ela vem com o status de onboard, que é o primeiro status, e ele aplica o modelo de tarefa e subtarefa de cliente ativo, que é a que já está salva aqui dentro desse modelo seu. Então, quando você plugar esse modelo de CRM, ele já vai vir com todas essas automações funcionando, ok? Então é isso. Espero que você faça bom uso e qualquer dúvida, estou aqui à disposição.